A construção dos direitos é uma questão que leva um grande tempo. No que se refere, por exemplo, à aposentadoria especial das pessoas com deficiência, essa luta começou em 2005, quando aqui no Congresso Nacional foi instalada uma comissão para analisar a emenda constitucional que fazia a reforma da Previdência. Na época foi chamada, inclusive, a PEC paralela da Previdência. Naquela época a gente conseguiu, através de uma emenda por mim apresentada, que a Constituição brasileira acatasse a proposição de que as pessoas com deficiência precisariam ter um tempo diferenciado para aposentar. Isso foi justificado numa emenda por mim apresentada e acolhida e aprovada. Com isso, a gente identificava que essas pessoas realmente, em função das suas condições físicas, sensoriais, elas têm um desgaste maior no mundo do trabalho e, por isso mesmo, o seu tempo de vida produtiva deveria ser reduzida para fins de aposentadoria. Só que não basta a gente ter isso no princípio constitucional. Era necessário uma regulamentação, porque a lei era a PEC, a emenda constitucional previa, mas precisava de uma regulamentação. E aí nós temos dois sistemas. Nós temos o sistema do regime geral da Previdência, que são todos os trabalhadores que trabalham em atividades de empresas privadas, e o regime público. E nós, parlamentares, de imediato, apresentamos aqui na Câmara um projeto de lei de regulamentação do regime geral da Previdência, fazendo essa redução de tempo de serviço e de idade para a pessoa com deficiência. Isso tramitou desde 2005 e só esse ano foi conseguido ser aprovado no Senado, fazendo com que houvesse então uma redução de faixa etária, no caso de homem de 65 para 60 anos e no caso de mulher de 60 para 55 anos. E também no caso daqueles que vão aposentar por tempo de contribuição, o substitutivo do Senado prevê uma redução de 10 anos, tanto para homem como para mulher, nos casos de deficiência consideradas graves. No caso de deficiências moderadas, a redução da faixa etária seria para 6 anos e no caso de deficiência leve seria de 2 anos, sendo que esse grau de deficiência terá que ser auferido por a perícia do INSS, que definiria se essas pessoas enquadram nessas categorias de deficiência. Com isso, nós conseguimos a segunda etapa. No entanto, como o Senado modificou o projeto de lei que veio da Câmara, que foi da Câmara, esse projeto voltará à Câmara dos Deputados e terá que ser analisado novamente pela Comissão de Seguridade Social naquelas mudanças que o Senado realizou. Agora, também nós estamos aguardando que o governo, aí tem que ser iniciativa do governo, que ele mande para o Congresso Nacional o projeto de aposentadoria especial para os servidores públicos, porque quando se trata de servidor público, o parlamentar não pode ter a iniciativa de apresentar e tem que ser uma iniciativa do próprio governo, que não veio até hoje. Então você vê, desde 2005 nós já temos uma garantia da Constituição nesse direito e até hoje nós não conseguimos a regularização plena, mesmo já passando às vezes pela Câmara e para o Senado, no que se refere ao regime geral da Previdência. O que nós não temos, às vezes, é sensibilidade do próprio governo federal, que dificultou muito o trâmite desse projeto, resistiu em alguns momentos para que ele pudesse ser aprovado, inclusive no Senado, mas depois de muitos acordos, inclusive o senador Lindenberg, que foi o relator, trabalhou muito para que isso acontecesse, não teve como o governo recuar no processo de aceitação do projeto. Mas você vê que no caso do servidor público federal, o governo federal até hoje não enviou para o Congresso essa regulamentação de aposentadoria especial.